Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 19 de março. Hoje nós celebramos o dia de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Que São José interceda pelo seu matrimônio, por você que é pai, por você que é esposo, que ele interceda pelas nossas famílias, para que, a exemplo da família de Nazaré, nós nos esforcemos para que a nossa família seja semelhante a dele. Amém? Hoje o Evangelho, eu peguei até uma colinha aqui, porque o Evangelho hoje é todo quebrado, para conseguir ler então para vocês. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois de 18 a 21, depois de 24a. Complicado, né? Mas vamos ouvir que aí fica fácil de entender. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. E enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos em comunhão com a Igreja o dia de São José, que, conforme nos diz o Evangelho, era um homem justo. Nós vemos a grandiosidade de São José, quando ele, para que Nossa Senhora não fosse apedrejada, ele a abandona, né? Porque eles não haviam coabitado ainda e ela aparece grávida. E aí ele resolve afastar-se de Maria e trazer sobre si a culpa daquilo que estava acontecendo, culpa diante dos olhos humanos. Mas o anjo do Senhor aparece em sonho e explica para São José o que está acontecendo. Vejam que tanto a atitude de Maria, quando ouve as palavras do anjo, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, e entende o que está acontecendo na vida dela e ela dá o seu sim imediatamente. São José, quando ele ouve o anjo Gabriel explicar para ele o que está acontecendo, e ele compreende que aquilo que está acontecendo na vida dele, na vida de Maria, é obra do Espírito Santo, é Deus, é vontade divina, ele, ao acordar, imediatamente se levanta e assume Maria como sua esposa. E a partir dali, ele cuida de Nossa Senhora, ele cuida de São José, com uma entrega total a Deus, sabe? Com uma fé em Deus, que é para nós, de modo especial para você, pai, para você, esposo, um exemplo. São José é invocado para interceder também por aqueles que estão desempregados, pelos carpinteiros, pelos contadores, invocado contra os demônios, na luta contra a força do mal, e tem muito poder a oração dirigida a São José nessa intenção.
que possamos de modo especial neste dia de hoje voltar o nosso olhar para este homem escolhido por Deus para cuidar do seu filho, para cuidar daquela que ele preparou para gestar no seu ventre e dar à luz ao seu filho. José era um homem justo, íntegro, que olhando para a sua personalidade, a sua conduta de vida, nós possamos nos inspirar em como viver uma vida em Deus, em como acolher e assumir a vontade de Deus na nossa vida. Então, tanto o sim de Maria quanto o sim de São José foram cruciais para que a vontade de Deus em Jesus se cumprisse, para que nenhum de nós se perdesse. Que assim como São José deu o seu sim a Deus, também nós, diante do chamado que Ele nos faz, diante da ação de Deus, ainda que não compreendamos, depois Ele vai nos explicar, quando nós entendermos aquilo que é querer de Deus, que não sobressaia, que não prevaleça a nossa vontade. Muitas vezes somos insistentes, a nossa arrogância, em fazer aquilo que nós queremos, né? E aí a vontade de Deus não se cumpre, porque Deus nos deu liberdade. E se na sua liberdade você insistir naquilo que está na sua cabeça, Deus vai respeitar. Que ao identificarmos o querer de Deus, nós possamos acolher, nos abrir à ação do Espírito Santo e permitir Deus ser Deus na nossa vida, como fez São José na vida dele, na vida de Nossa Senhora, na família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Possamos repetir esta oração e nos esforçar todos os dias por colocar em prática, sendo exemplo de pai e de esposo, sendo exemplo de mãe e de esposa, sendo exemplo de filho. É a família de Nazaré o exemplo que nós temos e precisamos buscar. Que pela intercessão de São José, nesse dia de hoje, desça sobre você e sobre toda a família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.